Deixa eu contar um pouquinho mais do Popper. Então, ele escreveu em 1934 esse trabalho que a gente está lendo aqui, só que isso era um ensaio, foi convertido em livro e isso circulou no círculo, tá bom, mas foi divulgado no Círculo de Viena. Depois disso, como eu disse, passou um tempo na Inglaterra, depois foi para Nova Zelândia, voltou depois da guerra para Inglaterra, para a London School of Economics, onde ele deu aula durante um bom tempo, né? Tinha convivência com os economistas e aí influenciou bastante o desenvolvimento da econometria nos anos 40, 50. Tinha muito essa influência de Popper, né? Foram criadas associações para discutir a questão do teste empírico das teorias econômicas. E parece que no final da vida ele estava meio recluso e dizia que não gostava, admirava muito a ciência econômica, dizia que a economia, para ele a economia era a rainha das ciências sociais, né? E por que era rainha? Porque ela se expunha ao falseamento de uma forma mais aberta. Então, por exemplo, como ela usava medidas, ela quantificava, ela dizia exatamente, por exemplo, qual é a crítica que ele fazia ao marxismo, né? Ele dizia que o marxismo não se expunha ao falseamento. O marxismo dizia qualquer coisa assim, previa qualquer coisa assim, que quando a contradição entre as forças de produção e as relações de produção se tornar mais aguda, sobrevirá, acho que é isso que se fala, haverá uma revolução socialista, etc. e tal. Só que ele não especifica quando é esse quando, essa condição suficiente, ele não dá uma métrica para isso. Então, sempre se pode dizer, bom, não aconteceu ainda porque a contradição ainda não está suficientemente aguda, né? Então, essa era uma crítica que ele fazia ao marxismo. Uma crítica que ele fazia, os marxistas defendem, uma crítica que ele fazia, por exemplo, à psicanálise, também que ele conviveu em Viena, com o começo da psicanálise, Freud, a obra de Freud é do começo do século XX. Ele diz assim, a psicanálise não faz nenhuma previsão, mas ela acomoda os fatos de alguma forma, né? Então, fazendo uma graça, acho que é uma graça, a partir daí é mais ou menos assim, a mãe chega na escola, os pais são convocados na escola para falar sobre o Joãozinho. Assim, olha, o Joãozinho, infelizmente, ele está com problema porque ele bagunça a aula o tempo inteiro, ele quer aparecer, barará, barará. Ele deve ter um problema, vamos dizer, um complexo de Édipo, vai. Então, encaminha, eu conheço uma psicóloga muito boa, assim, encaminha para lá. Aí, chega o Zezinho, chama os pais do Zezinho. O Zezinho é o seguinte, ele é absolutamente quieto, ele não se manifesta na aula, ele nunca toma posição nenhuma, ele deve ter um complexo de Édipo, portanto, eu conheço uma psicóloga e tal. Enfim, qualquer evento empírico, né, segundo Popper, para a psicanálise é tomado como indicativo de certas coisas que eles já acreditavam a priori que existissem. Então, ele não diz, isso é sintoma disso. Não, qualquer coisa é sintoma daquilo que eles já sabiam antes. Né? Então, é essa crítica que Popper faz à psicanálise. Também deve ser injusta, como, de alguma forma, injusta a crítica ao marxismo. Bom, então, a questão do Popper com os economistas é, então, a grande valorização da economia como a única... Ele fala mais do que a rainha das ciências sociais. Ele fala que é a única ciência social que merece o nome de ciência. Né? Então, as outras já ficaram super complexadas. Tem várias expressões que ele usa nesse primeiro capítulo e nos primeiros capítulos em geral do livro, que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre elas. Uma delas é... Vamos começar, antes de entrar nele, em Popper propriamente, pegando alguns termos que ele pega de empréstimo de Kant,
que são enunciados analíticos e enunciados sintéticos, tá? Já a palavra enunciado, ele usa vários sinônimos. A gente sabe hoje em dia que a gente, quando vai escrever um texto mais científico, a gente deve evitar a sinonímia, né? Deve ficar usando sempre os mesmos termos para ter mais rigor, assim, para ter mais precisão. Mas Popper não obedeceu a isso e usa, quando ele fala em enunciado, ele fala em proposições, ele fala às vezes em premissas, ele fala, tem outros termos que ele usa, sentenças protocolares, sentenças, né, proposições, etc. e tal. Bom, então o que são enunciados analíticos? Um exemplo, o triângulo tem 3 lados, tá? Solteiros são homens não casados. Então, de alguma forma, a gente está dizendo o mesmo pelo mesmo, né? A gente está informando no predicado coisas que já estão contidas no sujeito. É uma forma de tautologia? É, uma forma de tautologia, tá? Então, esses são enunciados analíticos. No entanto, do ponto de vista do desenvolvimento da ciência, ele pode ter utilidade. Por exemplo, quando eu começo a explorar a questão dos 3 lados do triângulo e eu começo a discutir na geometria as várias formas de triângulo e o triângulo retângulo e coisas desse tipo. Enunciados sintéticos então, a Terra esférica, solteiros vivem melhor. O que eu estou dizendo aí? Eu já estou embutindo alguma consideração a respeito do jeito que as coisas são, né? Então, não tem um valor puramente analítico. Eu não estou só desdobrando o meu sujeito em suas características, eu estou afirmando coisas a respeito do mundo, né? Então, esses enunciados analíticos, é desses enunciados analíticos que se alimenta a ciência, sintéticos que se alimenta a ciência. Então, eu posso chamá-los de proposições particulares ou sentenças protocolares. Protocolo aqui porque eu estou pensando numa experiência que é feita em laboratório, então as experiências de laboratório elas seguem um certo protocolo. Sinônimos do... São palavras, outras palavras para designar um enunciado sintético. Ou experiências perceptuais, de percepção. Etc. Eu acho que essa lista não é exaustiva, tá? Então, o Popper usa esses vários termos para designar isso. Bom, relacionado com isso, eu vou propor aqui um trabalhinho para vocês. Então, aqui eu estou falando de um enunciado chamado um enunciado singular. Existe nas montanhas, não sei das quantas, um ser que é o abominável homem das neves.
Eu vou pegar a negativa dessa afirmação. Não existe o abominável homem das neves. Qual dessa... Aqui é um enunciado universal. O enunciado não há, é sempre um enunciado universal. Estou negando a existência de alguma coisa. Qual desses enunciados é falseável? O de baixo? O de baixo? Por quê? Você não consegue provar uma negação. No caso do primeiro, é uma afirmação, primeiro. você não consegue provar a negação dela. É igual falar que Deus existe, porque você não consegue provar que ele não existe. Sei, isso é uma falácia, seria, né? Oi, fala. No caso do abominável Homem das Neves, você não pode dizer que ele não existe se você não procurou em todo o universo. O método de esgotar o universo, percorrer o universo inteiro, vai demorar um pouquinho para a gente conseguir. Mas... Não, mas você tem razão. É o seguinte, você não pode dizer que não existe. Bom, não existe, mas amanhã pode aparecer. Né? Pode se descobrir amanhã qualquer coisa, em outro ponto do universo. Né? Pressupõe uma coisa constante e universal? O que você respondeu é verdade. O enunciado universal, né? Então esse aqui é um singular, um enunciado singular. E esse aqui é universal. Por exemplo, uma pessoa, 1000 anos atrás, pode ter visto, mas o monstro pode ter morrido. Sim, mas pode ter registrado de alguma forma. Por exemplo, que a gente usa previsão para a história também. A história previu que Dom Pedro I fez não sei o quê. Você pode ir atrás dos documentos e perceber isso. Então, esse enunciado, ele pode ser percebido, ele pode ser observado, mas ele não é falseável, porque se você não observou, por exemplo, não sei se vocês ouviram contar, já faz um tempinho, tem um lago lá na Escócia, não sei se alguém conhece, o Lago Ness, né? Saiu a foto, né? Então tem um monstro do Lago Ness. Um gaiato qualquer montou um aparato todo e tirou uma foto do monstro do Lago Ness. Então aí, poxa, pela primeira vez, os descrentes que não acreditavam na existência foram desmentidos, né? Portanto, a não existência do monstro foi refutada. No entanto, em seguida se percebeu que aquilo era uma montagem, que não continuava sem ninguém ter, de fato, dado provas de ter enxergado o monstro do Lago Ness, né? Então, o importante disso é o seguinte, isso daqui pode ser falseado, porque como as pessoas falam, mas isso é absurdo, imagina acreditar nessas besteiras, nessas crendices, é uma crendice. Tá bom, mas ela pode ser, a não existência pode ser desmentida. Pode ser desmentida pela verificação da existência. Ao passo que a existência, você não consegue, pelo que os colegas aí de vocês falaram, você não consegue provar, né? Você não consegue falsear, tá? Você consegue verificar até, mas você não consegue falsear. Tá? Se esse ponto não tiver entendido, vocês vão em casa e mergulhem nessa questão, porque é fundamental. Se vocês não entenderam isso, vocês não entenderam Popper e tudo que se segue no curso. Tá? Bom. Então a primeira não é verificável? Não é falseável. O enunciado singular não é falseável. Tá? Então, os enunciados da ciência, diz Popper, têm a forma de enunciados universais. Então, esse é um formato típico de um enunciado da ciência. Não há carga elétrica que não seja múltipla da carga elétrica elementar. Tá? Ela pode ser desmentida. Então, uma coisa que eu digo que a gente pode
usar uma outra maneira de dizer a mesma coisa, é dizer, esse tipo de afirmação tem falseadores. Eu não estou dizendo que ela é falsa, eu estou dizendo que ela pode ser falseada. Então, que ela é falseável. Aí, às vezes, vocês tomem cuidado um pouco na hora de escrever a respeito disso, por exemplo, numa prova, num trabalho, para usar adequadamente as palavras. Tá? Então, é falseável, que eu estou dizendo a mesma coisa que pode ser falseada, o sufixo vai dizer qual o sentido dessa expressão, né? E falseada, que foi de fato falseada. É uma coisa que foi falseada ou foi, vamos dizer, condenada no tribunal da experiência. Então, os falseadores, esse conjunto formado pelos falseadores potenciais de uma teoria científica não pode ser vazio. Essa teoria sempre, ela deve ser expressa de uma tal maneira que suas implicações sejam sempre falseáveis, sejam sempre passíveis de refutação, porque se ela não for assim, ela não será ciência. Esse é o problema, alguém me perguntou isso, esse é o problema da demarcação. Popper lida, nesse trabalho dele, com dois problemas fundamentais, dois problemas lógicos fundamentais. O problema da demarcação e o problema da indução. O problema da demarcação foi proposto por Kant. Quer dizer exatamente com isso que a gente está tratando na aula, são as credenciais da ciência. O que demarca, o que quer dizer demarcar? Separa, né? Isola. Coloca uma linha divisória entre a ciência e a não ciência, ou entre o conhecimento e o não conhecimento. Né? O que nos permite, quais são as credenciais, né? Que qualidades o trabalho científico exibe para conseguir ficar desse lado dessa linha divisória. Né? Então, essa é a questão da demarcação, que é uma questão que tinha sido proposta por Kant. O outro problema que ele lida é o problema da indução, que foi proposto por Hume. Deixa eu contar um pouquinho da história desse problema do Hume, ainda neste final de aula, que é o seguinte, o Hume escrevia, né, ficava escrevendo lá as coisas dele, e num determinado momento ele começou a se colocar a seguinte questão: como é que eu sei que o sol vai nascer amanhã? Poxa vida, todos os dias da minha existência, o sol nasceu todas as manhãs. Meu pai contou que é assim, também foi assim com ele, meu avô, toda a história, os antepassados registram isso. Mas que garantia eu tenho de que o sol vai nascer amanhã? Ele começou aquelas grandes viagens mentais e tal, e num determinado momento ele ficou, vamos dizer, incomodado com esse tipo de quase paranoia, né, de coisa que não deixava ele se acomodar. Aí ele levantou um pouco, foi para a cozinha, fez um cup of tea, tomou o chá. Quando ele voltou, ele conta isso, ele olhou os papéis e, de repente, aquelas dúvidas que ele tinha posto aí, que tinha colocado nesse papel, pareceram tão... Bom, mas por que eu também vou perder tanto tempo me perguntando se o sol vai nascer amanhã? Existe um hábito que justifica esse raciocínio indutivo da minha parte. Né? Então, isso me dá certo conforto psicológico. A crença de que o amanhã vai repetir o hoje. Né? E vai repetir que o passado vai se reproduzir no tempo. Né? Então, ficou mais calminho, continuou a escrever as coisas dele, enfim, venceu aquele sufoco ali filosófico em que ele se viu metido. Bom, essa é
o problema do qual a gente partirá na aula que vem, a questão da demarcação e a questão da indução, esses dois problemas. A gente recomeça a partir daí e com isso eu pretendo concluir a parte da visão de Popper sobre as credenciais da ciência.